ouvindo a CBN Maringá, ZYD 446, FM 95,5 MHz. Uma emissora GMC, Grupo Maringá de Comunicação. CBN Maringá, segunda edição. Apresentação: Letícia Tristão. Agora são 3h06 e foi inaugurada no 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Maringá uma sala de audiências. E nós estamos ao vivo com o presidente da OAB Maringá, Éder Fabrilo, para falar sobre este assunto. Olá, Éder, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Oi, Letícia, boa tarde a todos os ouvintes. Éder, então explica pra gente o que é essa sala de audiências, como que funciona. Tá. Normalmente uma sala de audiência não seria motivo para notícia, né? Essa virou motivo de notícia porque é a primeira que foi feita dentro de um batalhão de polícia militar. Não existe outro similar no Paraná. Então, é uma iniciativa conjunta da PM e da OAB, porque o que acontece é que no batalhão você tem audiências disciplinares, onde advogados representam policiais que foram denunciados, tem algum problema administrativo, um processo administrativo disciplinar. Então, ali dentro se desenvolve um processo administrativo que é igual a um processo judicial. Você tem uma comissão que julga, você tem oitiva de testemunhas, você tem produção de provas, para determinar, né, se houve mesmo aquela falta pelo policial, etc., pela qual ele pode ser severamente punido, inclusive perdendo o cargo, né, a função de policial. Então, é um ato de extrema gravidade que pode afetar muito a vida do servidor da sociedade, que é o policial, né? Por isso que tem que ser feito com todas as cautelas. Logicamente que você tem casos onde se apura a responsabilidade de fato, você tem casos onde se apura a inocência dentro do processo administrativo. Mas para você chegar a uma apuração isenta e com todas as garantias do devido processo legal, é importante que você tenha uma estrutura adequada para fazer isso. Então, o que nós propiciamos para a advocacia é uma estrutura adequada para que o advogado que ali esteja representando esse servidor público possa exercer essa função, essa sua tarefa com dignidade e com plena adequação, né, física, estrutural, etc., que antes não se encontrava. Uhum. E como que é essa sala? Como que é a estrutura? Tem equipamentos? Na verdade, sempre houve audiências disciplinares, etc., dentro da estrutura do 4º Batalhão. Isso é comum, é corriqueiro. Mas acontece que o comandante Renato Mildenberg, ele um dia me disse: olha, eu gostaria de ter uma estrutura adequada para que isso acontecesse aqui, porque eu realmente fico incomodado de ver as pessoas trabalhando de forma tão precária, porque era uma improvisação. Então, você pegava qualquer lugar que tivesse ali e fazia um improviso ali de uma audiência. Isso, obviamente, que você não tem ali, por exemplo, um local onde o advogado possa conversar com a parte, com testemunhas, né, para poder se comunicar adequadamente. Então, a partir dessa preocupação do comandante, e de uma sugestão dele, eu falei: olha, comandante, eu posso ajudar, mas eu não posso, né, construir alguma coisa. Ele: não, eu cedo o local, você estrutura ela para nós. Então, a OAB Maringá, junto com a OAB Paraná, bom que se diga que essa iniciativa foi abraçada pelo nosso tesoureiro Luiz Fernando Casagrande Pereira. Ele disponibilizou, então, o que a gente precisava. Muitas coisas vieram de Curitiba sem nenhum custo, inclusive a PM buscou alguns móveis, né? Nós reformamos a sala, o custo ali foi bem baixo para um benefício bem grande. Então nós reformamos a sala, fizemos lá paredes com isolamento acústico, climatizamos, colocamos o equipamento necessário, a PM cedeu algumas coisas também, e hoje você tem uma sala de audiências completamente montada e adequada para receber esse tipo de ato que é tão solene e importante para a vida de quem está sendo ali julgado, né? Então, foi isso que aconteceu, foi uma iniciativa conjunta, tanto do comando da PM aqui de Maringá, quanto da OAB. E é por isso que ontem, inclusive na inauguração, eu ouvi de uma das partes que estava lá, que olha só que legal, Maringá sendo Maringá, né? Foi a frase que eu ouvi lá que eu achei bem bacana, porque essa é uma característica da sociedade maringaense, né? Um ajudar o outro. Uhum. E como você disse, né, esse ambiente apropriado faz diferença no atendimento, no trabalho, né, exercido pelos advogados nessas situações. Por que é tão importante? Letícia, imagine que você tem uma denúncia contra você e que essa denúncia pode encerrar
a sua profissão. Você não vai ser mais, a partir de uma procedência, de uma denúncia como aquela, você não vai ser mais jornalista, por exemplo. Você vai ter que fazer outra coisa, trabalhar em qualquer outro lugar. Então, é de uma gravidade, muitas vezes, gigante. E aí você vai ser lá julgada, por conta de denúncia, numa sala que está improvisada lá, pegaram uma sala que, hoje está disponível essa aqui. Então, senta aí, dá um jeito aí, não tem um ar-condicionado, calor de 35 graus que a gente conhece de Maringá e tal. E a pessoa que está lá produzindo provas a seu favor ou contra você, está lá passando essa situação, você está passando, teu advogado está nessa situação. Então, assim, você como se colocando no lugar da pessoa que está ali, tendo a vida profissional dela colocada em risco, em jogo, efetivamente, se você se colocar no lugar dessa pessoa, você vai entender como e por que é importante para o ato solene de uma audiência de produção de provas que pode tirar de você a sua profissão, que ela seja feita da melhor maneira possível. E como que é a melhor maneira possível? É um local onde que a pessoa tem o mínimo de conforto para fazer aquilo, que tem o mínimo de privacidade para conversar com o seu advogado e que possa daí produzir, então, a sua prova, fazer sua defesa competentemente. Mas a Letícia é culpada nesse caso. Aí, paciência, se a Letícia for culpada, ela vai perder a função dela. Mas e se ela for inocente, não é verdade? Nós precisamos, então, dessa condição plena para o exercício da defesa, do devido processo legal, etc., que favorece, no final das contas, a sociedade, porque você favorece ou possibilita que aquele bom policial, que eventualmente tenha tido um problema que, na verdade, ele não foi responsável, continue sendo policial, e que o mau policial que eventualmente tenha tido um problema que ele foi responsável, talvez deixe de ser policial. Então, quem ganha com isso é a sociedade, a própria polícia militar, que executa um papel fundamental na nossa sociedade, nós sabemos disso, né? E a OAB, que são os advogados, que nós da OAB estamos lá preocupados sempre, em primeiro lugar, com o advogado, que tem um local digno para trabalhar e exercer sua função. Tá certo, e como você nos disse, aí a primeira do Paraná, um exemplo para todos os batalhões, né? Foi o que ontem mencionou o comandante Midenberg na inauguração. Ele disse que esse ato vai ser replicado dentro das mídias de comunicação da PM do Paraná, e ele espera que isso inspire outros comandantes a buscar esse tipo de parceria, porque é um benefício para todo mundo, como a gente disse, né? Não só para a PM, não só para o advogado, mas para a própria sociedade em geral. Tá certo, Éder. Mais alguma informação que você acha importante destacar em relação a esse assunto? Só quero frisar uma situação só. A OAB sempre se preocupou muito com a condição de trabalho do advogado, porque a gente sabe da importância que o advogado tem na administração da justiça, né, do Estado brasileiro, né? É por isso que nós sempre nos preocupamos em fornecer isso, seja nas salas de OAB do Fórum, seja no Espaço 360 que a gente inaugurou recentemente e agora com essa da PM. Então, essa é uma preocupação constante nossa para que a advocacia possa sempre trabalhar da forma mais qualificada e apropriada possível. E, dito isso, agradeço o espaço da CBN para que a gente possa trazer essas informações para a população que eu acho que são importantes, né, para saber que estão acontecendo coisas boas em Maringá. Tá certo, Éder. Nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado, tchau. Nós conversamos com o presidente da OAB Maringá, Éder Fabrilo Rosa. Falamos sobre a inauguração da sala de audiências no 4º Batalhão da Polícia Militar, a primeira do Paraná. Agora, 3h14.